10 batalhas históricas que Hollywood errou completamente. Poucos ficariam chocados ao saber que Hollywood frequentemente brinca com a verdade histórica. Mas retratar com precisão batalhas históricas apresenta um desafio especial, que poucos cineastas conseguiram superar adequadamente. Aqui estão 10 filmes que coloriram incorretamente nossa percepção de famosos confrontos militares. Spoilers abundam por toda parte. A Batalha das Ardenas, The Battle of the Bulge, 1965. A Batalha das Ardenas teve mais mortes americanas do que qualquer outro engajamento da Segunda Guerra Mundial. Então você esperaria que o filme da MGM, com o mesmo nome, se esforçasse para ser respeitosamente preciso. Infelizmente, os cineastas aparentemente decidiram que a realidade não era cinematográfica o suficiente e simplesmente inventaram uma batalha completamente diferente. Para começar, os cineastas estavam determinados a permitir que o público desfrutasse do filme no magnífico widescreen cinerama. Como resultado, eles abandonaram as florestas acidentadas e claustrofóbicas das Ardenas em favor de vistas amplas de planícies planas e sem árvores. O resultado lembrava mais os populares filmes de cowboy da época do que a batalha real. A MGM também decidiu descartar o denso nevoeiro que desempenhou um papel tão crucial nos primeiros dias da batalha. As cenas resultantes de tanques alemães rugindo pelas planícies ensolaradas são bonitas, mas na realidade, formações de tanques tão expostas teriam sido destruídas do ar quase imediatamente. Enquanto isso, o próprio roteiro era tão impreciso que o ex-presidente Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na época da batalha, sentiu a necessidade de fazer uma crítica mordaz. Desde o início, Eisenhower apontou: o narrador errou nomes e unidades, incluindo mover todo o 8º Exército Britânico da Itália para as Ardenas. Eisenhower também destacou que a maioria das tramas eram fictícias, incluindo uma corrida por um depósito de combustível que nunca aconteceu. E o filme retratou erroneamente os infiltrantes nazistas como um perigo real para os aliados, quando, na realidade, eles nunca foram mais do que um incômodo. Eisenhower também criticou o filme por usar tanques americanos da era da Guerra da Coreia como panzers alemães. Na verdade, todos os tanques, aviões e jipes usados no filme são modelos do pós-guerra. Para ser justo, a dificuldade de encontrar equipamentos militares precisos atormentaria todos os filmes antes da era do CGI, embora a MGM pudesse pelo menos ter pintado por cima a camuflagem do exército espanhol em seus jipes. Maratona e Salamina 300 Rise of an Empire, 2014. Em 2007, a Warner Bros. Teve um grande sucesso com 300, uma representação visualmente impressionante da Batalha das Termópilas. O filme foi criticado por imprecisões históricas, incluindo a decisão de retratar o horrivelmente opressivo estado escravista espartano como algum tipo de farol da liberdade. No entanto, a história era inteiramente narrada por um soldado espartano, e os cineastas insistiram que quaisquer exageros eram culpa do personagem. Mas até essa frágil desculpa não pode justificar 300 Rise of an Empire, no qual nenhum império surge e a narração termina antes da história. O filme começa com a Batalha de Maratona, travada entre os atenienses e uma força de invasão persa em 490 a.C. O general ateniense Temístocles lidera seus homens em uma corrida total para surpreender os persas enquanto eles desembarcam de seus navios. Na realidade, gregos e persas ficaram frente a frente em Maratona por 5 dias antes de lutarem. É verdade que os gregos correram direto para o exército persa, mas foi para reduzir sua vantagem em arqueiros, e não como uma tentativa de surpreendê-los. No filme, a batalha culmina quando Temístocles atira uma flecha que mata o rei persa Dário I, enquanto seu filho Xerxes observa. Para ser exigente,
um hoplita grego como Temístocles não seria proficiente com um arco. Para ser menos exigente, Dário não estava nem perto de maratona e morreu anos depois de velhice. Furioso, o Xerxes do filme se transforma em um gigante brilhante e se prepara para invadir a Grécia. Para liderar sua frota, ele recruta Artemísia, interpretada por Eva Green. Na realidade, Artemísia era a rainha viúva de Halicarnasso e forneceu um punhado de navios para a marinha de 600 barcos de Xerxes. Ela comandou pessoalmente seus próprios navios e era respeitada por Xerxes, mas não estava no comando de toda a frota. O clímax do filme é a Batalha Naval de Salamina, que os historiadores concordam que não envolveu navios de metal gigantes ou bombas suicidas persas, ambos presentes no filme. Felizmente, o dia é salvo pela narradora, a rainha Gorgo de Esparta, que chega com uma frota enorme para destruir os persas. Claro, a Esparta histórica adicionou meros 16 navios aos 400 navios de Temístocles e não desempenhou nenhum papel significativo na vitória. Gorgo certamente não estava lá, e os gregos misóginos nunca teriam permitido que uma mulher os liderasse de qualquer maneira. A Batalha de Inchon, 1981. Inchon é muito provavelmente o pior filme de guerra já feito. Os críticos o chamaram de estupidamente incompetente e um peru do tamanho de Godzilla. O fato de o filme ter sido financiado e produzido pelo reverendo Sun Myung Moon e sua controversa Igreja da Unificação não ajudou em nada. Mas Moon fez sua pesquisa, contratando a vidente dos tabloides Jeanne Dixon para contatar o falecido general Douglas MacArthur pelo plano astral. Felizmente, o fantasma do general ficou feliz em endossar o filme e escolheu pessoalmente o diretor. Moon até incluiu uma citação do espírito no press release do filme. Fiquei muito feliz em ver esse filme feito porque ele expressará meu coração durante a Guerra da Coreia. Farei mais de 100% de esforço para apoiar este filme. Com o mundo espiritual a bordo, Moon investiu incríveis $46 milhões na produção. Como resultado, ele se sentiu no direito de inserir uma cena com sua trupe de balé favorita e tentou fazer com que o diretor incluísse imagens subliminares de Jesus. Ele também gastou $3 milhões refilmando uma cena de multidão porque a multidão original era muito pequena. No entanto, o filme completo inclui filmagens granuladas e modelos de aviões de caça visivelmente sustentados por cordas. É difícil ter certeza se a maior parte do filme é imprecisa, porque é impossível dizer o que deveria estar acontecendo. Uma grande parte é apenas cenas sem contexto de soldados norte-coreanos metralhando civis. A Batalha de Inchon em si tem apenas 15 minutos, a maioria dos quais é pura ficção. Apesar do custo, as cenas de batalha parecem baratas, com figurantes se jogando no chão antes que as explosões realmente aconteçam. Inchon arrecadou apenas $5 milhões nas bilheteiras e é considerado um dos maiores fracassos da história do cinema. O Cerco de Jerusalém, Kingdom of Heaven, 2005. Poucos eventos históricos são tão controversos quanto as Cruzadas, por isso foi corajoso da parte de Ridley Scott abordar o tema no épico Kingdom of Heaven. Scott decidiu ambientar a primeira metade do filme durante uma trégua mantida pelo rei Balduíno IV de Jerusalém e o famoso governante muçulmano Saladino, referindo-se a ela como uma época em que todos podiam ir e vir como quisessem, e adorar como quisessem. Infelizmente, Balduíno, memoravelmente interpretado por Edward Norton em Uma Máscara de Prata, morre de lepra e a paz é minada por fundamentalistas cristãos malvados como Guy de Lusignan e os Cavaleiros Templários. A moral é óbvia e entregue com toda a sutileza de um trabuco, mas não é realmente historicamente precisa. Para começar, Balduíno IV não era exatamente a figura moderada e moderna que o filme tenta retratá-lo. Os não-cristãos foram oficialmente banidos de Jerusalém durante seu reinado, e ele uma vez ficou furioso quando o suposto belicista Guy de Lusignan não atacou Saladino. O líder muçulmano
é retratado como um governante inteiramente pacífico, forçado à guerra contra sua vontade. Mas o verdadeiro Saladino trabalhou para capturar Jerusalém durante todo o seu reinado. Balduíno e Saladino lutaram um contra o outro por anos, e sua trégua tinha mais a ver com exaustão geral e problemas em outros lugares do que com um desejo genuíno por paz duradoura. Mas estas são pequenas queixas comparadas ao protagonista do filme, Balian de Ibelin, Orlando Bloom. Em busca da mensagem de Scott, Balian é retratado como um ferreiro francês que tem uma crise de fé quando sua esposa comete suicídio e é negado o enterro em solo sagrado. Para realmente enfatizar o ponto, o padre da cidade decapita seu cadáver e rouba de seu túmulo. Na realidade, Balian era um nobre da Palestina. Nunca foi ferreiro. Nunca foi um moderado religioso. E sua esposa nunca cometeu suicídio. No clímax do filme, Balian escapa da desastrosa batalha nos chifres de Hatim e lidera a defesa de Jerusalém contra as forças de Saladino, apesar de ser minado pelo covarde patriarca cristão de Jerusalém. O verdadeiro Balian liderou a defesa de Jerusalém em cooperação com o patriarca, que certamente não era seu inimigo, mas o filme não pode arriscar retratar o clero de forma minimamente positiva. Em uma cena ridícula, Balian negocia passagem segura para os habitantes cristãos de Jerusalém, ameaçando destruir seus lugares sagrados e os nossos. Cada última coisa em Jerusalém que deixa os homens loucos. Em resposta, Saladino pondera se não seria melhor se você o fizesse, o que está tão longe do piedoso Saladino histórico que ele poderia muito bem ter sido retratado como um gerbil falante. Na realidade, Balian ameaçou destruir especificamente locais sagrados muçulmanos. Ele também ameaçou assassinar cerca de 500 escravos muçulmanos que mantinha na cidade. No filme, Saladino nobremente concorda em deixar os cristãos partirem em paz. Na história, os cristãos tiveram que pagar resgate por si mesmos, e aqueles que não podiam pagar foram levados como escravos. Lone Survivor conta a história de 4 membros do SEAL Team 10, que foram enviados às montanhas do Afeganistão para vigiar um aspirante a talibã chamado Ahmad Shah. A equipe foi acidentalmente descoberta por 3 pastores de cabras, que presumivelmente informaram o talibã de sua presença. Aproximadamente 50 combatentes talibãs atacaram a equipe, provocando uma luta de 3 horas descendo uma encosta. 3 membros da equipe foram mortos, enquanto apenas Marcus Luttrell sobreviveu. Outros 16 militares americanos foram mortos quando seu helicóptero foi abatido ao tentar alcançar o grupo original. Naturalmente, os cineastas tentaram adotar uma abordagem respeitosa à história. Mas isso não significa que elementos do filme não tenham sido ficcionalizados para valor de entretenimento. Por exemplo, a cena de abertura mostra o coração de Marcus Luttrell parando justamente quando ele é resgatado. O resto do filme é um flashback a partir daquele momento. Na realidade, o coração de Luttrell não parou e ele não estava perto da morte quando foi resgatado. Esta ficção subverte uma das coisas verdadeiramente impressionantes sobre a história de Luttrell, que ele não estava perto da morte. Em uma entrevista, Luttrell catalogou seus ferimentos. Tive que reconstruir minha mão. Minhas costas foram reconstruídas. Múltiplas cirurgias nas costas. Meus joelhos estão destruídos. Minha pelve está rachada. Tive danos maxilofaciais. Cortei minha língua ao meio. Fui atingido por RPGs e granadas. 11 ferimentos penetrantes nas coxas e panturrilhas. Estilhaços saindo de minhas pernas e por toda parte. Toda a pele das minhas costas e da parte de trás das minhas pernas havia sumido. Além disso, ele também sofreu um nariz quebrado, ombro rasgado e uma infecção bacteriana da água que bebeu enquanto estava fugindo. No final do filme, o ferido Luttrell é descoberto e levado para uma vila pashtun local onde um homem chamado Gulab cuida de seus ferimentos.
Os capangas de Shah rastreiam Luttrell até a vila, e um deles está prestes a decapitar o americano quando os aldeões intervêm. Em resposta, os homens de Shah atacam a vila. Gulab é baleado e sua cabana é explodida. Mas as forças americanas chegam bem a tempo de explodir os talibãs em pedaços e matar Shah. O tiroteio climático é um final típico de Hollywood, o que é um bom sinal de que não aconteceu de verdade. Luttrell foi de fato levado para uma vila Pashtun e cuidado por um homem chamado Gulab. Ele também foi descoberto pelo Talibã, que quebrou suas mãos, mas não tentou decapitá-lo antes que os aldeões os expulsassem. Os homens de Shah não atacaram a vila e Gulab não foi baleado. Luttrell foi simplesmente recolhido por Rangers americanos, alertados pelos locais. O resgate foi tão tranquilo que os Rangers tomaram chá com os aldeões antes de levar Luttrell de helicóptero. E Shah, ele não morreria por mais 3 anos. A história de Luttrell é genuinamente incrível, mas aparentemente o final não foi dramático o suficiente para Hollywood. Filmes sobre a frente oriental da Segunda Guerra Mundial são bastante raros, então é lamentável que o épico de Stalingrado Enemy at the Gates faça pouco esforço para ser historicamente preciso. O filme nem consegue acertar mapas básicos, abrindo com uma imagem retratando Suíça e Turquia como conquistas alemãs. Enquanto isso, os cineastas pareciam preocupados que reconhecer a gigantesca contribuição da União Soviética para vencer a guerra também pintasse o comunismo de forma positiva. Como resultado, o filme retrata soviéticos individuais como heróis, mas não perde a chance de fazer o esforço de guerra soviético como um todo parecer cruel e incompetente, mesmo quando os eventos reais não apoiam isso. Por exemplo, o filme começa com Vasily Zaitsev, interpretado por Jude Law, baseado no verdadeiro atirador de mesmo nome, trancado em um trem com seus companheiros soldados. As portas dos trens militares soviéticos eram na verdade deixadas destrancadas para que os soldados pudessem pular e se proteger em um ataque aéreo. Quando o trem chega ao depósito, nenhum oficial ou sargento está presente para organizar as tropas em pelotões ou companhias. Em vez disso, comissários políticos conduzem os homens para barcos para cruzar o Volga em plena luz do dia, permitindo que aviões alemães inflijam grandes baixas. Na vida real, unidades soviéticas cruzavam o rio sob o manto da escuridão. Em Stalingrado, a unidade de Zaitsev é ordenada a carregar contra os alemães em massa. Apenas metade deles recebe rifles, com o resto instruído a segui-los e pegar os rifles dos mortos. Isso é baseado em incidentes isolados durante a confusão da surpresa invasão alemã em 1941 e certamente nunca foi uma estratégia deliberada. Não há evidências de que soldados soviéticos tenham sido enviados para Stalingrado sem armas. Eles também não encenaram cargas frontais em massa contra metralhadoras, o que teria sido idiota. Mas tudo isso é picuinha, já que o enredo principal do filme gira em torno de um duelo entre Zaitsev e um atirador alemão chamado Major Erwin König. Nenhum atirador alemão desse nome foi encontrado nos registros, e a maioria dos historiadores acredita que os soviéticos simplesmente o inventaram para aumentar o valor de propaganda de Zaitsev. Lawrence of Arabia é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, mas isso não significa que não tenha tomado algumas liberdades com a verdade. Já mencionamos como Auda Abu Tai foi alterado de um homem culto e inteligente para um bruto ganancioso, enquanto um dos irmãos de Lawrence disse que ele teve dificuldade em reconhecer meu próprio irmão. Grande parte do filme se concentra em um ataque crítico ao porto de Aqaba no Mar Vermelho. O porto estava protegido de ataques ao longo da costa,
mas Lawrence elaborou um plano para levar um pequeno grupo pelo deserto de Nefud, permitindo-lhes atacar Aqaba por terra. O filme acerta nisso, mas tem dificuldade com os demais detalhes. Para começar, o filme retrata o deserto de Nefud como um magnífico mar de dunas de areia dourada ondulante. Na realidade, a maior parte das áreas percorridas por Lawrence eram planícies de cascalho. Ao longo do caminho, Lawrence resgata um árabe que foi deixado para trás no deserto. No filme, os árabes o celebram como um herói e lhe dão um belo manto beduíno, simbolicamente aceitando-o como um deles. Mas pelo próprio relato de Lawrence, ele já usava trajes beduínos há 6 meses naquela época. E os árabes acharam seus esforços perigosos de resgate idiotas e o repreenderam por arriscar 2 vidas em vez de uma. Em uma das cenas mais famosas do filme, Lawrence lidera uma carga montada direto para a cidade. Na realidade, a carga de cavalaria decisiva aconteceu a 65 quilômetros de Aqaba, em um pequeno posto avançado chamado Aba el-Lisan. A força de Lawrence superava em número os otomanos no posto em quase 3-1, mas ainda assim não conseguiu desalojá-los. Lawrence eventualmente insultou os árabes para atacar e eles, não Lawrence, lideram a carga para tomar o posto. Ele tentou participar da carga, mas acidentalmente atirou em seu próprio camelo na cabeça e foi jogado ignominiosamente no chão. Aqaba foi tomada sem incidentes no dia seguinte. Quando a New Line Cinema lançou a adaptação cinematográfica do romance vencedor do Pulitzer de Michael Shara, eles se gabaram de que o filme era rigorosamente autenticado até as botas. Mas isso não significa que não houvesse alguns pequenos detalhes para os historiadores criticarem. Para começar, os extras nas cenas de batalha eram em sua maioria reencenadores amadores da Guerra Civil que forneceram seus próprios uniformes. Isso foi uma economia significativa para os cineastas, mas significou que os uniformes estavam muito impecáveis para representar com precisão as forças maltrapilhas em Gettysburg. Muitos reencenadores estavam talvez bem alimentados demais para retratar soldados confederados que haviam acabado de marchar centenas de milhas. Em um ponto, o general Lee aperta a mão de um soldado exibindo uma clara marca de bronzeado de um relógio de pulso. Para efeito dramático, os eventos da batalha foram deslocados no tempo. O filme abre com o batedor Harrison reportando-se a Longstreet na manhã de 30 de junho. O verdadeiro Harrison teve que informar Longstreet sobre os movimentos da União até 29 de junho. O confronto furioso de Lee com o general Heth sobre seu engajamento inicial aconteceu tarde em 1º de julho, não durante a batalha mais cedo naquele dia. A famosa cena onde o padre Corby entrega a absolvição à brigada irlandesa não aconteceu na manhã de 2 de julho, mas à tarde, logo antes de entrarem em batalha. A tensão da carga de Pickett é um tanto prejudicada se você notar as baionetas de borracha balançando. Canhões confederados podem ser vistos explodindo, mas os sulistas na verdade não perderam um único canhão na batalha. O general Kemper é retratado morrendo de um ferimento mortal, 32 anos antes de sua morte real em 1895. Mas a mudança mais perceptível é como o filme retrata a carga de Pickett sem sangue. Uma testemunha ocular descreveu a carga real como um furacão de violência em que destroços humanos literalmente enchiam o ar. Os cineastas provavelmente suavizaram para manter sua classificação PG, mas o resultado foi uma cena branqueada que um crítico descreveu como um desfile notavelmente não violento, limpo e heróico. Os criadores de The Alamo de 1960 tentaram vender o filme como uma representação fiel da batalha real. O diretor, produtor e astro do filme, John Wayne,
Afirmou que os cenários eram baseados em plantas originais do álamo. Nenhuma planta dessas existe, e os cenários selvagemente imprecisos eram em sua maioria produto da imaginação do diretor de arte, Al Ibarra. Wayne também afirmou que o roteirista James Grant havia pesquisado minuciosamente a batalha. Se ele pesquisou, não incorporou nenhuma de suas pesquisas no roteiro. O roteiro de Grant era inteiramente fictício, a ponto de 2 historiadores contratados como consultores terem saído do set furiosos. Ambos os historiadores, posteriormente, pediram para ter seus nomes removidos dos créditos. É difícil até saber por onde começar com o filme em si, que historiadores descreveram como contendo nenhuma palavra, personagem, figurino ou evento que corresponda à realidade histórica de qualquer forma. Ele nem consegue acertar a geografia, alegando inexplicavelmente que o Álamo estava localizado no Rio Grande. A versão do filme da batalha se concentra em um enorme bombardeio por canhões mexicanos. O Davy Crockett, de Wayne, até lidera um grupo para explodir a maior peça de artilharia mexicana. Na vida real, os mexicanos implantaram apenas pequenas peças de campo na batalha. O álamo de adobe teria sido completamente nivelado por artilharia pesada. Na cena final da batalha do filme, Crockett se sacrifica para explodir o depósito de pólvora. Na realidade, um defensor chamado Robert Evans tentou acender a pólvora com uma tocha, mas foi baleado antes de entrar no depósito. O sacrifício fictício de Crockett poderia ter sido mais significativo se o filme tivesse mencionado por que ele foi para o Álamo ou pelo que os homens lá estavam lutando. Mas Wayne queria que o filme fosse uma metáfora da Guerra Fria, apresentando americanos patrióticos lutando contra uma ditadura maligna, o que funcionava melhor se as circunstâncias reais da Revolução do Texas fossem deixadas obscuras. A história de The Patriot ilustra como Hollywood luta com as nuances da história real. Originalmente, The Patriot deveria ser um biopic de Francis Marion, um guerrilheiro nos pântanos da Carolina do Sul durante a Guerra Revolucionária. Marion era uma figura convincente cujas táticas de emboscada teriam fornecido um interessante contraste com as batalhas de ficar e atirar de George Washington. Mas aquele filme nunca foi feito. A vida de Marion simplesmente não se encaixava facilmente no modelo padrão de filme de ação de Hollywood. Entre outras coisas, ele possuía escravos e lutou em uma campanha particularmente brutal contra os Cherokee durante a Guerra Franco-Indígena. Ele também não tinha filhos, mas o roteirista queria que o filme retratasse as responsabilidades conflitantes de princípio e paternidade. Então, o personagem foi renomeado Benjamin Martin e transformado em uma composição de pelo menos 5 figuras históricas. O fictício Benjamin Martin é claramente mais palatável para o público moderno do que Marion teria sido. Ao contrário de Marion, Martin liberta todos os seus escravos antes do início do filme. Por sorte, todos eles, inexplicavelmente, continuam trabalhando em sua propriedade de qualquer maneira. Parece que teria sido mais fácil simplesmente não retratar Martin como dono de uma gigantesca plantação de algodão. Mas a cenografia é admissivelmente bonita. Enquanto Martin admite ter realizado um massacre durante a Guerra Franco-Indígena, envolveu matar soldados inimigos que haviam acabado de massacrar mulheres e crianças. Na realidade, Marion não realizou tal massacre, mas ele ajudou a destruir edifícios e suprimentos de comida na esperança de que os Cherokee, incluindo mulheres e crianças, morressem de fome durante o inverno. Isso não foi ideia dele, e ele ficou realmente horrorizado com isso, mas ainda é menos fácil de torcer do que a retribuição justa de Martin. Mas os cineastas, evidentemente, ainda estavam preocupados que Martin pudesse ser muito moralmente ambíguo. Então, eles transformaram seus inimigos britânicos em vilões monstruosos que
que cometiam crimes de guerra alegremente sempre que possível. Em uma cena, soldados britânicos trancam uma cidade inteira em uma igreja e a incendeiam. Isso não aconteceu durante a Guerra Revolucionária, mas a cena se assemelha a uma famosa atrocidade alemã da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, os britânicos ficaram infelizes por seus ancestrais serem retratados como nazistas. Infelizmente, eles exageraram na correção, e muitos jornais britânicos publicaram artigos alegando que Marion era um estuprador que caçava índios por diversão. Ironicamente, o verdadeiro Francis Marion não parece ter guardado muito rancor dos britânicos, já que mais tarde fez campanha contra punir americanos que haviam lutado por eles. A batalha final do filme não tem nome e é em sua maioria ficção, embora use elementos das batalhas de Cowpens e Guilford Courthouse. Em Cowpens, o líder da milícia Daniel Morgan ordenou que seus homens atirassem 2 vezes antes de recuar, atraindo os soldados britânicos para uma armadilha. No filme, tanto o general Nathaniel Greene quanto seu homólogo britânico, o general Charles Cornwallis, estavam na batalha sem nome. Nenhum deles estava em Cowpens, mas ambos estavam em Guilford Courthouse. O campo de batalha no filme também se parecia impressionantemente com o de Guilford Courthouse. E aí, o que você achou das distorções históricas que Hollywood fez nas batalhas que marcaram nossa história? Como vimos, os filmes podem ser emocionantes e épicos, mas nem sempre são fiéis aos fatos. Muitas vezes, a realidade fica de lado para criar uma narrativa mais dramática ou envolvente. A próxima vez que assistir a um filme de guerra, vale a pena dar uma olhada nos detalhes históricos e perceber como a ficção pode influenciar nossa visão do passado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente qual batalha você acha que Hollywood deveria ter feito de forma mais realista. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos com curiosidades históricas e de cinema.